Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ednei e a gente vai agora para a nossa próxima aula de Word, tá? Para a aula de hoje, eu resolvi tentar seguir uma coisa que geralmente acontece em concurso público quando tem prova prática de informática, né? Dependendo da função, do cargo que você for, tem a prova prática. Como que em geral funciona essa prova prática? Eles vão te dar alguma tarefa para você fazer no computador, tá? E aí você vai ter que seguir aquelas etapas, tudo bem? Então aqui eu encontrei uma espécie de exercício pronto, tá? Que está dizendo o seguinte, né? Criar um documento no Word com este nome e salvar numa certa pasta, tá? Então eu estou aqui no meu Word. Tá? Repara que ele está aqui como documento 1, porque eu ainda não salvei. Para eu salvar, venho aqui em Arquivo, Salvar. Lembra que a primeira vez que eu salvo ele vai perguntar onde eu quero salvar. Tá? Se eu não sei onde eu vou salvar, eu clico nesse botãozinho de procurar e ele vai abrir a minha janela. Tá? Aqui eu estou na pasta Documentos. Tá? Esqueci o nome da pasta. Então, a pasta vai se chamar Exercícios Word. Então, o que eu faço? Como é que eu faço para criar uma pasta nova? Repara que eu tenho esse botãozinho aqui, Nova Pasta. Cliquei nele, apareceu o nome da pasta. Então, Exercícios Word. Cliquei fora para ele dizer, para mostrar que eu quero esse nome de pasta. Cliquei 2 vezes, eu já estou na pasta que eu vou salvar. Tudo bem? Agora eu vejo aqui. O nome do arquivo é texto 1. Então, eu venho aqui e coloco texto 1. Pronto. Salvei o meu arquivo. Tá? Então, o que mais que ele me mandou fazer? Para o título, utilizar o tipo de letra Times New Roman, tamanho 14, e o corpo do texto na mesma fonte, tamanho 12 e justificado. Tá? O que eu recomendo que vocês façam numa prova prática? Digitem o texto primeiro, depois vocês vão para a parte da formatação. Tá? Na sua prova, eles vão te dar um computador, provavelmente travado na tela do Word, e uma folha com as informações para você fazer exatamente o texto. Então, o texto aqui se chama Coisas da Vida. Vou apertar o Enter 2 vezes para dar este espacinho aqui, né? E aí a gente vem, a sabedoria não se encontra. Uma das coisas que eles costumam avaliar nessas provas de digitação é a questão da rapidez. Eles vão utilizar uma ferramenta para mostrar quantos toques você fez, né? O quanto que você conseguiu fazer. Então, o que eu recomendo é você digitar o texto todo primeiro, tudo bem? Eu vou dar uma pausinha aqui para digitar o texto, porque vocês não vão querer ficar me vendo digitar texto. Aí depois que eu tiver com o texto digitado, eu volto, tá bom? Pronto, digitei todo o texto, né? Ele está aqui. Bom, quais são as especificações que ele me pediu de formatação, né? A primeira coisa que ele me falou é que o tipo de letra vai ser Times New Roman, tamanho 14 para o título, certo? Então, venho aqui, seleciono. Se eu clicar neste botãozinho aqui de fonte, ele vai me abrir uma janelinha com mais opções. Então, já estou no Times New Roman, tamanho 14. Só que aí tem um detalhe, uma pegadinha que às vezes a banca do concurso pode fazer. Repara que além de pedir Times New Roman tamanho 14, na hora que eu olho aqui, o texto está um pouquinho mais escuro. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. O texto está um pouquinho mais escuro e está negrito, né? Está negrito e está sublinhado. Então, o que eu faço? Venho aqui no estilo de sublinhado, clico nele, certo? E lá nos efeitos, ou melhor, aqui em cima, venho no negrito. Cliquei. Ok, ele aplicou. Ou eu poderia ter vindo aqui na faixa de opções, clicado no botãozinho de negrito e no botãozinho de sublinhado, tá? Outra coisa que a gente nota é que o texto ele está aqui centralizado, não é? E a gente já sabe centralizar o texto. Só clicar aqui na área do parágrafo no centralizar, ou se eu clicar neste outro botãozinho, eu tenho mais opções aqui, clico em centralizada. Ok, muito bem. Bom,
Se você reparar, ele tem um 1zinho pequenininho aqui em cima, não tem? Esse número 1 é uma nota de rodapé. Ó, o que é uma nota de rodapé? Às vezes você está lendo algum texto, alguma coisa assim, e você precisa colocar uma explicação sobre este texto, tá? E aí que entra a ideia de uma nota de rodapé, tá? Que ela vai aparecer na parte de baixo aqui do meu texto, tudo bem? Ah, mas e como que eu faço para colocar uma nota de rodapé, professor? Bom, para eu colocar uma nota de rodapé, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na palavra que vai receber a nota, eu posso deixar o cursor piscando do lado dela ou selecionar essa palavra, certo? Venho aqui em referências, inserir nota de rodapé. Pronto, repara que ele vai colocar o número 1 para mim e vai me abrir o rodapé, que é a parte de baixo da página, para eu poder digitar. Então eu simplesmente venho aqui e vejo qual é o texto do rodapé, né? Excerto retirado do livro, tralalá, tralalá, tralalá. Eu vou dar uma pausadinha então para eu poder digitar isso aqui, vocês não me verem digitando, tá? Já estou de volta. Pronto, gravei, digitei aqui a minha nota de rodapé. E se eu subir aqui, repara que ele coloca para mim o meu númerozinho 1. E uma coisa interessante é, quando eu chego o mouse perto do número 1, repara que do lado do mouse aparece um quadradinho, certo? E aparece para mim o que está escrito no rodapé, né? O excerto retirado do livro Tudo que eu deveria saber na vida aprendi no jardim de infância. Então, está vinculado. Ah, e se eu precisar colocar uma outra nota de rodapé, o que eu faço? Venho aqui, vamos supor que eu quero explicar o que significa a palavra sabedoria. Vou selecionar a palavra sabedoria, venho aqui no inserir nota de rodapé e olha, como é a segunda nota de rodapé dessa página, ele já vai colocar o 2. Então, eu vou colocar que sabedoria é a mesma coisa que conhecimento, tá? Olha o que acontece quando eu volto lá na palavra sabedoria e ponho o mouse do lado. Ele aparece de novo aquele retângulozinho do lado e me aparece o texto do rodapé que eu coloquei. Tudo bem? Então, vamos voltar lá para aquele exercício. Ó. Se eu seguir aqui, repara que eu tenho alguns itens, né, com esse quadradinho aqui do lado. Isso daqui, pessoal, é um marcador. A gente utiliza o marcador quando quer fazer lista e por aí vai. Tá? Mas como que a gente faz o marcador? É bem simples. Ó. Depois que eu digitei o texto todo, esse é um caminho, eu venho aqui e seleciono todo o texto que vai receber o marcador. Tá? Venho lá na guia página inicial e lá na seção do parágrafo, repara que eu tenho dois botõezinhos, um com uns quadradinhos e outros com os numerozinhos. Se eu levo o mouse aqui nos quadradinhos, ele está aqui, ó, marcadores, crie uma lista com marcadores. Se eu clicar nele, pronto, colocou um monte de marcador para mim. Um detalhezinho é o seguinte, o padrão do Word é colocar essas bolinhas. Mas se você olhar aqui, o cara colocou quadradinhos. E agora? Bom, nos botões, quando tem uma setinha do lado dele, quer dizer que ele vai ter mais opções. Então, repara que se eu clicar nesta setinha aqui do lado do botão de marcador, ele me mostra todas as outras opções que eu tenho. E quando eu levo o mouse em cima, ele me dá uma prévia, ó, bolinha branca, olha os quadradinhos aqui, coloca desenho, estrelinha, vestinho e por aí vai. Como ali no exercício do concurso ele está me pedindo um marcador de quadradinho, cliquei no marcador de quadradinho. Se eu for no final de qualquer linha, né, de qualquer parágrafo que tem um marcador e posicionar o meu cursor, né, e apertar Enter, repara que ele vai colocar o marcador para mim. Ah, mas eu não quero mais. Basta apertar Enter que ele tira, tá? Outra maneira, vamos supor que esta linha aqui não era para ter marcador, só viria até aqui. Como que eu faço para tirar o marcador daqui? Eu venho, coloco o mouse nela, venho no botãozinho do marcador, cliquei, tirou. Cliquei de novo, voltou, certo? Outra coisa que eu posso fazer, pessoal, aproveitando isso daqui, selecionar, é fazer uma lista com numeração. Se eu vier aqui, ó, numeração,
O tipo de marcação que ele vai colocar são números, ó, item 1, item 2, item 3 e por aí vai. E da mesma maneira que lá no marcador, eu tenho o botãozinho do lado da numeração, eu posso escolher outros tipos de numeração, ó. Aqui os números vêm separados com um pontinho. Aqui vem separado com parêntese, posso ter número romano, letra maiúscula, letra minúscula, né? Numeração romano minúsculo, certo? E uma outra coisa que a gente pode fazer, né? Se eu vier aqui e clicar definir valor da numeração, ele vai aparecer o seguinte, tá? Se eu quero começar uma nova lista ou continuar uma lista anterior. E eu posso escolher em qual número eu quero começar. Então, vou colocar aqui, ó, vou começar no 7, por exemplo. Cliquei no Enter, ó, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Certo? Então, repara que aqui no marcador eu posso fazer essas configurações. Mas eu vou me ater àquilo que o exercício me pediu, né? Repara que a questão, né, do concurso, ele me colocou aqui esses marcadores de quadradinho. Então, eu vou voltar lá no quadradinho. Como já estava no quadradinho aqui, eu só vou apertar Ctrl Z algumas vezes até ele voltar. Tudo bem? Bom, vamos voltar lá no nosso exercício. Repara que aqui tem o nome do autor com um certo espaço, não é? Então, eu venho lá na frente do nome do autor, vou apertar o Enter umas 2 vezes para dar o espaço. E repara que o nome do autor está aqui do lado direito e está tortinho para o lado, não é? Bom, para ele estar do lado direito, ele vai estar com alinhamento à direita. E deitadinho para o lado, a gente já conhece que é o formato de itálico, certo? Bom, se eu voltar lá nas especificações, o corpo do texto tem que estar na mesma fonte, ou seja, Times New Roman, tamanho 12 e justificado. Então, todo o meu corpo do texto selecionado, Times New Roman, venho aqui na fonte, seleciono ela, tamanho 12, selecionei, e alinhamento justificado, que é este último botãozinho aqui, que tenta deixar um espaçamento igual antes e depois, né, no comecinho e no fim do texto. Tudo bem? O que mais? Repara que eu tenho uma figura aqui, eu tenho uma imagem, não é? Como que eu faço para colocar uma imagem no meu texto? Eu venho aqui na aba Inserir, Imagens. Eu posso pegar deste dispositivo, se a imagem estiver no meu computador, Imagens online, se eu quiser pegar alguma imagem da internet, certo? Então, vou clicar aqui, este dispositivo. Ele vai abrir para mim a última pasta onde eu estive, tá? Então, eu posso procurar, por exemplo, do meu pendrive, do HD e por aí vai. Eu vou pegar essa imagem aqui de um bolo, por exemplo, que eu tenho salvo aqui no meu computador, eu usei em um outro momento. Assim que eu clico em inserir, repara que a imagem vai aparecer aqui bem grandona, onde o meu cursor estava, tá bom? Bom, primeiramente a gente vai perceber que essa imagem está meio grande, né? Eu posso diminuir ela. De que maneira? Nos cantos dela vai aparecer essas bolinhas que me indicam que eu posso redimensionar a imagem. Se eu pegar numa dessas bolinhas aqui e levar o mouse em cima, repara que o formato dele muda e eu posso arrastar para diminuir ou aumentar a imagem, tá? Se eu pegar nas laterais, repara que a minha imagem ela pode ficar distorcida, ó. Vai ficar estranha. Então, é preferencial a gente pegar nessas laterais aqui. Outra coisa que eu posso fazer é levar o mouse em cima dessa curvinha aqui. E se eu levar o mouse, repara que do lado do ponteirinho dele apareceu uma setinha curva, né? Se eu clicar e puxar, eu posso ir girando esta imagem. Mas, por enquanto, eu vou deixar ela assim. Outra coisa interessante, né, é o seguinte, a minha faixa de opções, ela reage àquilo que eu tenho selecionado. Olha que quando eu estou com a imagem selecionada, aparecem essas ferramentas aqui, formato da imagem. E se eu clico fora, some as ferramentas. Então, eu vou clicar aqui, vão me aparecer as ferramentas para formatar essa imagem. Então, se eu clicar aqui em correções,
eu posso ir fazendo algumas alterações no brilho, no contraste, na nitidez, para ajustar a imagem caso eu precise fazer alguma coisa com ela. E repara que conforme eu vou passando o mouse por essas opções, já vou vendo o resultado na própria imagem, tá? Vou clicar aqui fora porque eu não quero alterar em nada. Aqui em cor, eu posso deixar a imagem em tons de cinza, diminuir a cor. Deixa eu descer a imagem um pouquinho aqui para a gente poder enxergar. Então, ó, cliquei em cor, repara que eu vou alterando a coloração da imagem, né? Depende do que eu precisar. Em efeitos artísticos, eu posso fazer algumas alterações nessa imagem, tá? Para deixá-la um pouco mais abstrata, cubista, pontilhista e por aí vai, certo? Em transparência, eu posso ir deixando essa imagem mais transparente. Alguns lugares utilizam esse efeito para criar marca d'água, né? Fazer um papel de carta personalizado para a empresa, tá? Mas por enquanto também não vou fazer isso. Outra coisa, aqui nos estilos de imagem, eu posso criar alguma moldura personalizada para a imagem. Repara que conforme eu vou passando o mouse aqui, eu vou vendo como que ela vai ficar. Ó, cliquei, vamos ver essa arredondada aqui. Colocou uma moldura arredondada, só que eu não quero nada disso, tá? O que eu estou precisando é que a imagem fique pequenininha nesse cantinho aqui. Uma maneira de fazer isso é vir aqui em posição, tá? E eu vou vendo como que vai ficar a disposição da imagem no texto. Ó, repara que conforme eu vou passando o mouse, eu tenho posição na parte superior, posição na parte inferior. Vou pegar essa daqui, por exemplo. E eu posso clicar e arrastar a imagem para um lado e para o outro para alterar a posição dela. Vou reduzir mais um pouquinho, posicionar ela aqui, tá? E pronto. Outra coisa que eu posso fazer, pessoal, é vir aqui nesse botãozinho de cortar e tirar um pedaço da imagem. Vamos supor que eu não queira o pedaço da fatia dela. Então, venho, puxo, cliquei fora, sumiu. Se eu der um Ctrl Z, desfiz e ela voltou ao normal. Então, tá pronto, né? Aí você olha lá no exercício e repara que não está pronto, porque a imagem que o cara colocou aqui está menorzinha, ainda tem esse pedacinho de texto aqui embaixo. O que eu faço? Simplesmente venho aqui no texto, clico na imagem e reduzo ela um pouco, até posicionar ela da maneira exata, né? Só ir mudando aqui a posição e tá igual, ó, certo? De tempos em tempos é bom você vir clicar no botãozinho de salvar para você não perder aquilo que você tinha feito, tá? E para finalizar, lembra que a gente tinha comentado que pode criar um papel timbrado? Se isso aqui for o logo de uma empresa, uma das maneiras de criar um papel timbrado é o seguinte: clico na imagem, venho lá no formato da imagem, em transparência a gente costuma definir essa aqui, ó. A última fica muito fraco. Clica nessa transparência, certo? Venho aqui em quebra automática de texto, tá? Essa quebra automática de texto vai me mostrar como que a figura vai ficar próxima do texto, tá? Ó, repara que se eu for puxando a figura para lá e para cá, o texto foge dela, não é? Com o quebra automática de texto, eu posso ter um alinhado com o texto, que o texto vai fugir dele. Quadrado, vai ficar uma borda quadrada em volta do texto. Justa, que aí o texto vai tentar chegar o mais perto possível da imagem. Através, que é parecido com aquele justa. Superior e inferior, que o texto fica acima e abaixo da figura. E atrás do texto. Então é só eu posicionar minha marca d'água e ampliar ela ou reduzir de acordo com o que for conveniente para mim, tá bom? Fiz as alterações, salvei, tá? E por enquanto é isso aqui, galera. Bons estudos a todos.